Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro da Pré-Mocidade Caibar Schutel para jovens de 10, 11, 12 anos. Meu nome é Júlia Muniz e hoje o nosso tema vai ser sobre a existência de Deus. Olá, queridos jovens que nos acompanham aqui no YouTube. Estamos felizes por estarmos de volta falando de um tema muito especial que é sobre Deus. Todos nós precisamos refletir sobre o poder e sobre as características do nosso Pai Maior. E para isso, antes, vamos fazer uma leitura, para que essa leitura possa nos levar a reflexões importantes, nos sintonizar com a espiritualidade, com o nosso mentor, com os nossos amigos espirituais e fazer com que a gente esteja mais em sintonia para aprendermos juntos sobre Deus. Nossa leitura de hoje é do livrinho Páginas de Fé. Esse livrinho pequeno, ele foi psicografado por Chico Xavier, mas vários espíritos diferentes falaram através dele, deixando mensagens. A nossa mensagem de hoje se intitula Tesouro. Tanto quanto desejes, podes ter um tesouro. Uma frase de paz, um aperto de mão. Algum pequeno auxílio, a desculpa espontânea. Um sorriso fraterno, o minuto de apoio. A incompreensão que esqueces, a queixa que não dizes. Possuís tudo o que dás pelas notas de Deus. Essa mensagem quem escreveu foi o Espírito Emmanuel. E ela nos mostra que nós podemos no nosso dia a dia ter pequenos tesouros. Às vezes é uma conversa amiga, às vezes é um abraço de um irmão, às vezes é um momento de alegria com a nossa família. Um momento de diversão também, uma diversão sadia, com aqueles que nós consideramos importantes na nossa caminhada. Então, existem várias formas de nós acumularmos no nosso coração um verdadeiro tesouro. Que nós possamos aproveitar a nossa semana e ter esses pequenos tesouros no nosso dia a dia. Agora, meus queridos amigos, vamos, quem se sentir à vontade, fechar os olhos para fazermos a nossa prece inicial do nosso encontro. E que agora nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e agradecer por mais um encontro da Pré-Mocidade Caibar Schutel, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje aprendendo mais um pouquinho e aprendendo especificamente sobre a existência de Deus. Que Deus, de toda a espiritualidade amiga, possa estar nos abençoando sempre, nos iluminando a todos nós, todos os trabalhadores do Espiritismo.net, e que possamos tirar todo o proveito desse encontro. Que o Senhor possa ficar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, você com certeza já ouviu falar em Allan Kardec. Allan Kardec, no seu tempo, pesquisava sobre os fenômenos espirituais, até nos trazer o espiritismo. Allan Kardec conversava com os espíritos, fazia muitas perguntas sobre assuntos que nós temos muitas dúvidas relacionados à vida espiritual e à vida terrena. Kardec um dia perguntou, aliás, foi uma das primeiras perguntas que ele fez aos espíritos: que é Deus? Interessante essa pergunta, né? Kardec poderia ter perguntado quem é Deus, mas ele já presumia que Deus não é uma pessoa, não é alguém, mas sim algo que nós ainda não compreendemos na sua plenitude. E então Kardec perguntou à espiritualidade, que respondeu que Deus era a inteligência suprema de todo o universo, a causa primária de todas as coisas que existem. Então, Deus é algo que nós não conseguimos compreender totalmente, mas podemos entender as suas características e percebê-las na nossa vida e na criação dele. Então, por exemplo, em tudo que existe uma inteligência. Na natureza, por exemplo, nas plantas, nos ventos, nos mares, no movimento da lua, da terra, no nosso organismo, Nós podemos ver uma inteligência atuando. Tudo funciona perfeitamente bem. Tudo se encaixa perfeitamente bem. Quem foi que criou tudo isso de forma tão inteligente? Deus. Então, que outras características nós podemos perceber sobre Deus? Que outras coisas nós podemos utilizar para caracterizar Deus? Por exemplo, Deus é o criador de tudo que existe.
certo? Então isso significa que Deus tem todo o poder sobre todo o universo, sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador. Então nós podemos entender que Deus é onipotente, é aquele que pode todas as coisas, até coisas que nós não podemos fazer. A segunda coisa que nós podemos perceber é que Deus está presente em tudo, porque Ele é a causa primária. Então, existe uma parte de Deus em todas as coisas que existem, até nas coisas materiais. Tem uma parte de Deus em toda a sua criação. Então, assim, nós podemos entender que Deus é onipresente. Ele está também em nós. Mas existem muito mais coisas sobre Deus que não estão presentes aqui na nossa vida material. Existe uma parte maior de Deus que nós só vamos entender quando nós evoluirmos e alcançarmos a nossa perfeição. Então, uma outra característica que nós podemos ressaltar de Deus também, além do seu poder e da sua presença, é a onisciência. Ou seja, se Deus é o criador de todas as coisas e Ele está em tudo, então Deus sabe de todas as coisas que acontecem. Sabe de tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, sabe de todas as coisas que acontecem no mundo inteiro durante toda a história da humanidade. Então Deus também é onisciente. Exercício e você já entendeu o que significam essas palavras e essas características sobre Deus, nós também podemos falar sobre outras características que têm a ver com os nossos valores morais e com sentimentos. Afinal de contas, se Deus criou tudo o que existe no universo, Ele também criou leis que regem a nossa conduta, o nosso comportamento. E essas leis estão expressas lá nos 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, quando ele fala que nós não devemos matar, nem roubar, nem fazer mal ao nosso próximo. Mas elas se resumem naquilo que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, dessa forma, nós podemos entender que se Deus quer que nós amemos uns aos outros e façamos o bem sempre, em qualquer oportunidade, então Deus é o amor maior, é a justiça maior e é também a verdade maior que existe no universo. Logo, Deus vai ser justo, bom, generoso, vai ser compreensível com cada um de nós e vai, de certa forma, expressar no universo, em toda a sua criação, todas essas coisas boas que a nossa alma também um dia vai alcançar, que todos nós temos necessidade. Então, nós precisamos do amor, porque nós somos criados pelo amor que vem de Deus. Então, gente, em outras palavras, nós podemos entender que Deus, Ele sempre vai nos amar. E Ele sempre vai nos aceitar do jeito que nós somos. Não importa se você é diferente, se as pessoas consideram você esquisito, ou até mesmo se as pessoas que você convive não estão te entendendo ou gostando de você. Saiba que por mais diferente que você pareça, Deus sempre vai te amar do jeito que você é. Para Deus, nós não somos maus, esquisitos, ruins, não. Nós somos filhos dele, então ele nos ama independente de qualquer coisa. É claro que Deus quer que nós façamos o bem, para que nós sejamos felizes. Mas ele não abandona nenhum espírito que se encontra hoje no mal. Pelo contrário, Deus aguarda pacientemente que essa pessoa, através do seu livre-arbítrio, faça a sua mudança e venha para o caminho do bem e da luz. Logo, Deus nos ama com todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades, e Ele sempre vai nos amar. Não importa também qual é a religião de cada pessoa.
Todas as religiões podem nos aproximar de Deus, basta que a gente queira fazer essa aproximação. Portanto, Deus nos ama igualmente, independente de religião, de classe, de raça. Deus está sempre conosco, Ele está em todos os lugares. Nós é que precisamos buscar a Deus de alguma maneira. Deus não tem filhos preferidos. Entretanto, existem espíritos que já evoluíram muito, como Jesus, e que vêm nos ensinar o que nós devemos fazer, como nós devemos agir aqui na Terra, para que a gente possa evoluir. Então, Deus envia essas criaturas, esses espíritos maiores, para nos ajudar, para que a gente também possa chegar nesse nível e sermos mais felizes. Mas, independente de qualquer coisa, saiba que você sempre pode conversar com Deus. Nós estamos num momento de imperfeição, por isso vão ter dias que nós vamos errar, vamos às vezes esquecer até mesmo dos exemplos de Jesus. Mas nós sempre podemos, através da prece, da oração, conversar com Deus, tentar sentir Deus e nos inspirarmos nesse amor gigantesco que Ele tem, para que a gente possa, então, ser pessoas melhores na nossa sociedade. Deus não tem filhos preferidos. Entretanto, existem espíritos que já evoluíram muito, como Jesus, e que vêm nos ensinar o que nós devemos fazer, como nós devemos agir aqui na Terra, para que a gente possa evoluir. Então, Deus envia essas criaturas, esses espíritos maiores, para nos ajudar, para que a gente também possa chegar nesse nível e sermos mais felizes. Mas, independente de qualquer coisa, saiba que você sempre pode conversar com Deus. Nós estamos num momento de imperfeição, por isso vão ter dias que nós vamos errar, vamos às vezes esquecer até mesmo dos exemplos de Jesus. Mas nós sempre podemos, através da prece, da oração, conversar com Deus, tentar sentir Deus e nos inspirarmos nesse amor gigantesco que Ele tem, para que a gente possa, então, ser pessoas melhores na nossa sociedade. Às vezes, nós também não compreendemos a justiça de Deus, mas Deus é absolutamente justo e bom. Todas as coisas que nos acontecem têm uma razão. Não acontece nada errado ou injusto. Se nós passamos por coisas boas ou ruins, é porque nós precisamos ou merecemos. E então nós precisamos aceitar e tentar, através da oração também, entender por que estamos passando por determinadas situações. Hoje, nós podemos não compreender totalmente, mas lá no futuro, em espírito, nós entenderemos tudo o que estamos passando. O que precisamos saber é que nada que vem de Deus é injusto. Só que interessante tudo isso que a nossa amiga Aimee veio nos trazer, né? Nossa, quanto conhecimento maravilhoso! E falando tudo isso sobre a existência de Deus, as provas da existência. E o que será que a gente vai fazer agora, né? Então, nós vamos pegar 3 copinhos de água, bem pouquinho, não precisa ser muito, com a ajuda dos familiares responsáveis de vocês, tá bom? Vamos colocar em um desses copinhos transparentes um pouquinho, só um pouquinho mesmo, de sal. E no outro copo, um pouquinho também de açúcar. E o terceiro copo vai ficar sem nada. Vamos embaralhar esses copos. Depois, a gente vai pegar o dedinho e vai molhar o dedo na ponta da língua. Nisso, depois que a gente fizer isso, a gente vai sentir esse gosto um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais doce, e o outro tá neutro, correto? Façam aí. Então, quando vocês fizeram isso, vocês sentiram um pouquinho mais doce, outro mais salgado e outro sem nenhum gosto, que era água natural, correto? E aí, eu queria saber com vocês, como é que será que vocês descobriram que um tava doce e outro salgado, né? Sendo que a gente não consegue ver a diferença nos copos. Então, nós não podemos ver, né? Mas a gente pode sentir, correto? A gente pode sentir o gosto do açúcar, que ficou um pouquinho mais doce, o gosto do sal, que ficou um pouquinho mais salgado, né? E o que isso tem a ver com a existência de Deus, né? E a gente pode fazer essa comparação de que uma das provas, né, que a gente tem da existência de Deus é tudo que a gente sente.
Quando a gente vai na praia, a gente sente, né, a natureza, quando a gente está num campo verde, né? A gente sente a presença de Deus ali. Então, a gente não vê, né? Mas a gente consegue sentir que Deus existe. A gente consegue sentir, a gente não precisa de nada material para sentir que Deus existe, né? E isso é uma das provas importantíssimas da existência de Deus. Que bom que você nos acompanhou até aqui. Com certeza ficaram muitos aprendizados importantes. Então agora, para a gente se despedir desse momento de evangelização, vamos fechar os nossos olhos, concentrar o nosso pensamento em Deus, pensar em todas as características que nós conseguimos perceber dele em nossas vidas. Senhor, nós estamos gratos por mais um momento de evangelização, de aprendizados, um momento em que nós podemos reconhecer a Tua existência e perceber também o Teu amor e a Tua justiça sobre nós. Nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor derrame sobre nossa família e sobre a nossa casa, sobre todos aqueles que nós conhecemos também, que nos aproximamos e convivemos, o Teu amor infinito. Que nós possamos a cada dia mais nos aproximar de Ti, sem jamais esquecer tudo de bom que nós já recebemos. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, queridos amigos, nós nos encontraremos aqui no próximo final de semana, no outro, daqui a 15 dias, ok? E nós teremos um novo momento com uma nova temática igualmente importante. Até lá!